se as pessoas elas têm uma determinadas informações. A gente tem que entender que aquilo que você tem de informação do seu aluno, que talvez você ache que é o suprassumo das informações, e é muito pequeno, digamos, vamos aqui supor que realmente você aprofundou as informações. Só que aí você congelou nas informações que você tinha de 3, 4, 5, 6 meses atrás. E hoje, o que o seu aluno quer é totalmente diferente daquilo que ele te falou há 6 meses. E você está achando que você tem todas as informações. Pensa se você não é assim. Pensa que o que você queria semana passada, essa semana já não é a mesma coisa. Talvez essa semana você esteja num outro mundo. Talvez você está rodeado de outras informações. Talvez você hoje tenha outras coisas que você queira. Então, isso é muito importante a gente entender. As informações elas têm que estar fresquinhas nas nossas mãos. Elas têm que tem que haver um ciclo de informações. A gente tem que captar isso de forma constante. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias e sugestões para que você possa alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Borges, idealizador dessa metodologia do Personalize, e eu tenho uma grande vontade de fazer com que você possa mudar a sua carreira como professor de yoga. E o tema da aula de hoje: será que os meus alunos falam realmente tudo para mim? As suas necessidades, ou os seus anseios, ou os seus pensamentos, será que eles falam? E o que isso faz diferença? Então, esse é o tema da aula de hoje. A gente vai conversar bastante sobre isso. E, bom, vamos lá, vamos entrar no assunto. Então, eu acredito, o Personalize ele tem muitas ações, muitas mudanças de modelos mentais. Então, começar a enxergar a profissão de uma outra forma, começar a enxergar essa relação com o aluno de outra forma, mudar o pensamento em termos de onde você pode chegar com a sua profissão. Então, assim, tem muitos modelos mentais que eu quero quebrar, eu quero alterar, eu quero transformar, transmutar para cada um dos professores. E um deles, e talvez o mais importante, dentro dessa lógica toda que eu mudei nesses 21 anos de yoga, 20 anos praticamente ensinando. Então, uma das lógicas que eu mudei foi a captação de informações. Entender a importância que tem você captar o máximo possível de informações quando você quer fazer alguma coisa. Então, quando você busca fazer algo, quando você busca chegar num resultado, é importante você ter as informações. Senão, obviamente, a gente com yoga, a gente fala muito da intuição. E, obviamente, a intuição é extremamente importante. A intuição nos leva a vários patamares. Mas, será que a intuição, agregada a uma maior quantidade de informações, será que não vai te levar a um patamar ainda melhor? Será que as suas intuições não estarão ainda mais aguçadas se você tiver uma base de informações melhores? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Para mim, realmente é uma das grandes ferramentas do Personalize. É como fazer, é como captar. Obviamente, esse conteúdo eu ensino ali numa aula de 3, 4 horas, no mínimo. Então, aqui eu vou tentar passar ao ponto direto, tentar fazer com que você comece a mudar. Como eu falei, eu quero quebrar esse modelo mental de cada um de vocês e para fazer com que vocês entendam a relevância, a importância que tem a captação de informações. Em tudo que você quer fazer, não importa, nem se não fosse atrelado ao yoga, se fosse atrelado a qualquer outro tipo de profissão, é importante a captação de informações. Ou melhor, não vou nem falar do lado profissional. Se eu quero melhorar minha relação, por exemplo, com a minha esposa, eu preciso ter a máxima quantidade de informações. Se eu não tiver a máxima quantidade de informações, eu não consigo, literalmente, eu não consigo fazer com que a nossa relação ela se desenvolva. Porque se eu não entender exatamente como a minha esposa pensa, o que ela quer, quais são os desejos, os anseios, se eu não tiver essas informações, é uma loteria. E eu vou falar bastante disso. Eu não quero que você esteja numa loteria. Uma mínima chance de ganhar e uma máxima chance de perder. O que eu quero proporcionar é que você tenha todos os elementos nas mãos
como professor, e que você, através desses elementos, você realmente possa chegar a um resultado muito mais expressivo como professor. Bom, dito isso, o que acontece? A maioria dos professores cometem dois grandes erros em relação a informações. Dois grandes erros. O primeiro erro dos professores é achar que sabe tudo sobre aquela pessoa. Esse é um grande erro. Nós, seres humanos, temos essa tendência. A gente, às vezes, conhece um pouquinho da pessoa e a gente já fala, não, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu tenho essa informação, tal, tal, tal. Normalmente, quando eu converso com os professores, quando eu treino os professores, a primeira reação dos professores é: eu já sei tudo sobre o meu aluno, eu já sei as informações. E esse é um grande erro, porque, em geral, a maioria desses professores não tem todas as informações. A maioria desses professores, eles cometem esse equívoco de achar que já tem todas as informações. Então, isso é muito louco, porque é um erro bem comum e que continua sendo feito, continua sendo executado. Para quem está na maratona, a primeira aula da maratona eu falei sobre os grandes erros. E depois eu falei sobre os pontos cegos. Então, um grande erro é o professor achar que ele não sabe, ou melhor, que ele sabe tudo sobre o aluno dele, ou sobre a pessoa que ele vai ali conversar, que ele vai ali ensinar. E, por outro lado, um ponto cego. O professor não consegue enxergar que ele não sabe, ou não quer enxergar que ele não sabe, ou não quer assumir que ele não sabe. Então, esse erro pontual do instrutor achar que sabe mais do que sabe sobre o aluno é um erro muito comum e, infelizmente, atrapalha o sucesso desse professor, atrapalha o professor a conseguir proporcionar resultados muito mais significativos na vida do aluno e, consequentemente, resultado para ele também. Tá? Então, esse é um grande erro. Depois, um segundo grande erro, e esse é bem comum e até surgiu dentro da comunidade da maratona, surge sempre. Esse erro, na verdade, é um erro de pensamento, ele surge sempre entre os professores, sempre. Todas as vezes que eu converso, todas as vezes que eu dou curso, todas as vezes, como a maratona agora, a segunda edição da maratona, que os professores eles trazem essa informação. Mas, Dani, qual é esse grande erro? O que os professores eles erram quando eles vão falar esse erro de pensamento? Será que foi o tema da live? Será que o meu aluno ele está falando tudo para mim? Porque a minha sensação é que ele não fala. Como que eu vou captar essas informações dele? Porque ele não fala, ele não quer falar. Esse é um erro de pensamento. Por que existe esse erro de pensamento? Vamos entender por que acontece. Então, esses dois erros. Vamos começar por esse último. Acontece esse erro de pensamento porque o ser humano, por hábito, ele não se expõe. E por que ele não se expõe? Porque, em geral, você que está me ouvindo agora, independentemente de ser professor ou não, por que você não se expõe? Porque você tem medo de ser julgado, porque você tem medo da reação do outro, porque você, em geral, ou você se coloca de uma forma não receptiva, ou você enxerga o outro como não receptivo. E aí, quando você pega esse cenário, o que acontece? Você simplesmente não fala as coisas. Muito provavelmente, você não fala as coisas para o seu parceiro ou parceira. Muito provavelmente, você não se expõe para os seus alunos. Muito provavelmente, seus alunos não se expõem para você. Então, peraí, Dani, então não é um erro de pensamento, é uma verdade. Os meus alunos não falam tudo para mim. Só que o erro é que isso pode ser transformado. Esse é o grande erro. E as pessoas acham que não dá para ser transformado. E sim, os meus alunos vão falar tudo para mim. Agora, tem uma forma de fazer isso acontecer. Tá? E como eu falei, uma das grandes ferramentas do Personalize é eu poder ensinar para as pessoas, para os professores, como fazer isso. Como fazer isso de uma forma íntegra, verdadeira, genuína. Então, como captar essas informações. Tá? E no caso do primeiro erro, que é o professor achar que sabe tudo, é muito simples. Então, por que acontece? Porque existe, eu venho falando isso, existe um iceberg. O iceberg digamos que é o seu aluno. Ele tem a vida dele ali dentro daquele iceberg. Tá?
O seu aluno é esse grande iceberg, toda a vida dele, todas as necessidades, todos os pensamentos, tudo está ali. E aí o que acontece? Você só enxerga a pontinha do iceberg. Porque você viu o iceberg, a pontinha dele. E aí o que acontece? Você, professor, ou você, ser humano, você chega ali e você fica convicto, você tem certeza de que sabe tudo. Só que existe um mundo para baixo dessa pontinha. E aí, com essa pontinha, com essas pequenas informações, você já consegue determinados resultados, você já consegue agir. E aí há um processo ilusório. Você se ilude achando que tem essas informações e que as informações que você tem é o suprassumo das informações, e esse é um grande equívoco. Porque, em geral, essas informações que você tem são informações superficiais, são informações muito básicas. E que se você não aprofundar, você está perdendo a chance de ser mais direto, de sair dessa loteria. Eu vou falar isso várias vezes hoje nesse vídeo. Sair da loteria. A gente não quer... Imagina assim, se as pessoas que jogam na loteria, eu não sei os números exatos, quantas milhares e milhões de pessoas jogam na loteria? Quantos ganham? Quantos milhares de reais são colocados na loteria? Quantos ganham? Quantos milhares de reais você já colocou apostando na loteria? Há chance de ganhar? Há. Mas qual é esse percentual? Será que ele não é tão pequeno que não vale? Será que não vale mais a pena você fazer algo que vai te gerar um resultado expressivo financeiro? E assim, não vou julgar quem gosta de jogar na loteria. O que eu quero que você entenda nessa analogia é assim, o percentual de acerto com as informações muito superficiais ou uma quantidade muito pequena de informações é muito menor do que se você tiver as informações nas mãos. E se você se iludir achando que você tem o máximo de informações, é um sacode que você leva e que você não consegue melhorar seus resultados. Dani, explica melhor, fala um pouquinho mais disso. Bom, vamos lá. Se as pessoas elas têm uma determinadas informações, a gente tem que entender que aquilo que você tem de informação do seu aluno, que talvez você ache que é o suprassumo das informações, e é muito pequeno, digamos, vamos aqui supor que realmente você aprofundou as informações. Só que aí você congelou nas informações que você tinha de 3, 4, 5, 6 meses atrás. Então, assim, por que é importante eu saber as informações dos meus alunos? Quando eu sei essas informações, então eu tenho maior chance de proporcionar resultados para os meus alunos. Se eu proporciono maiores resultados para os meus alunos começam a me enxergar de uma forma diferenciada e começam a me valorizar mais. Por consequência final, o meu resultado como professor é muito maior. Resultado em quantidade de alunos, resultado em remuneração final no final do mês, resultado em independência financeira e por aí vai. Então, esse processo, ele acontece dessa forma. Beleza, Dani. Então, vamos recapitular. Se eu me iludo, se eu coloco um processo ilusório de que eu conheço todas as informações dos meus alunos, mas na verdade eu não conheço, eu conheço só a pontinha do iceberg, então eu tenho um dilema. Eu estou deixando de fazer com que esse processo aconteça. Coleta de informações, utilização dessas informações, condução dos meus alunos a grandes resultados, consequentemente ser mais valorizado e chegar a um resultado financeiro maior. Chegar, por exemplo, aos 20K que eu proponho como meta para cada um de vocês. Se eu acho, ou se eu me coloco que os meus alunos não estão falando tudo para mim, talvez seja a realidade. Então, eu preciso transformar esse processo. Eu preciso fazer com que esse processo ele seja diferente. Tá? Então, aqui já tem aí alguns elementos para vocês começarem a mudar o pensamento de vocês. Tá. Dani, quando é o melhor momento? Antes de eu entrar do como, quando é o melhor momento para fazer isso? Eu posso fazer isso e devo fazer isso sempre. Literalmente sempre. Não é só com os meus alunos. Eu devo fazer isso sempre. Se eu vou atender alguém,
se eu vou conversar com alguém que está interessado em fazer aula comigo, quanto mais informações eu tiver dessa pessoa, melhor. Eu devo falar com as pessoas que vão fazer uma aula experimental, por exemplo, sua. Uma primeira aula que eu vou dar, eu tenho que ter a maior quantidade de informações possíveis. Quando eu vou manter os meus alunos, para fidelizar os meus alunos, eu tenho que ter a maior quantidade de informações desses alunos mais recorrentes. Os alunos estão ali no dia a dia, estão comigo há mais tempo, contínuo, recicladas, informações fresquinhas sobre cada um dos meus alunos. Se eu vou fazer um curso, se eu vou organizar um curso, eu preciso ter a maior quantidade de informações possível. Se eu vou produzir um produto, se eu vou fazer uma camiseta para os meus alunos, camiseta da minha escola, camiseta minha como professor, se eu quero, sei lá, o que for, eu preciso ter a maior quantidade de informações possíveis dos meus alunos. E não só informações superficiais, informações profundas. Quanto maiores forem essas informações, com certeza os seus resultados são maiores. Por mais que você tenha um grande insight, por mais que você tenha uma intuição aflorada, que você pode acertar, mas se você tiver as informações, a intuição vai potencializar o que você tem de informação. Entendem a lógica? Então, quando deve acontecer? Sempre. Antes de qualquer ação sua como professor, você deve coletar informações. Sempre. Sempre. Nunca você vai deixar de parar. É transformador. Quando você entende a lógica, quando você começa a fazer, e quando o resultado começa a chegar, você fala assim, cara, isso eu não posso parar de fazer. É simples assim. É mudar o modelo mental de achar que sabe ou achar que a pessoa não fala e mudar para um outro patamar. Essa é a lógica. Essa tem que ser a lógica. Então, sempre você vai fazer isso. Dani, e se eu não fizer? Se você não fizer, provavelmente você vai continuar tendo o resultado que você tem hoje. Dani, mas eu já faço. Para e veja se você não está entrando no primeiro erro. Se você não está pressupondo que você sabe. Se você não está pegando pequenas informações e falando, eu conheço tudo sobre o meu aluno, eu sei tudo. Tá? Veja se você não está caindo nesse erro. Tá bom? Se tiver, muito, realmente assim, é muito comum você achar que sabia tudo. Eu tive uma professora que trabalhou comigo, cara, excelente professora, excelente, experiente, tem conhecimento, incrível. Quando ela veio para minha escola trabalhar comigo, ela falava exatamente isso. 1, eu já sei tudo sobre o meu aluno. 2, ela realmente fazia uma leitura dos alunos dela, e ela fazia uma leitura muito boa. Como é que ela fazia a leitura? Ela conversava, ela sabia, ela se inteirava da vida do aluno. Só que essa interação que ela fazia com os alunos dela, a interação que ela tinha sobre os alunos dela, era superficial. Quando ela entendeu a lógica, e aí o que acontecia com ela? Antes dela entender a lógica, ela perdia muitos alunos. Mas espera aí, cara, ela tinha as informações, ela sabia as informações, ela tinha conteúdo, ela era muito boa. Por que ela perdia? Porque ela pré-julgava que ela tinha as informações. Ela estava ainda, e olha que ela fazia conversas contínuas com os alunos dela, só que ela estava ainda no patamar de superficialidade dessas conversas. Ela não sabia a fundo, e ela não sabia usar essas informações. Quando ela começou a treinar comigo, quando ela começou a entender o que eu propunha, quando ela começou a entender que era um formato diferente do que ela tinha de experiência, a vida dela começou a transformar como professora. A vida dela, a partir do momento que ela entrou e começou a trabalhar comigo, ela aumentou o resultado, ela vinha de um resultado ali na faixa dos R$4.000, ali mais ou menos, 4 mil reais. Aí ela veio para a minha escola não ganhando nada, porque ela veio de outro país. Ela veio para a minha escola não ganhando nada, e ela chegou no patamar dos R$10.000. Isso em pouco tempo, quando ela conseguiu mudar esse pensamento. Só que foi difícil, porque para ela já estava estagnado o pensamento de como ela deveria agir.
foi muito difícil mudar esse pensamento, mudar essa forma de pensar. Tá? Então, a lógica é essa, você entender que você não sabe tudo, que você precisa aprofundar, que tem um formato para isso. Tá? Eu chamo de fatos, interesses, sentimentos e valores. Se você procurar aqui nos vídeos, tem falando sobre isso. Fatos, interesses, sentimentos e valores, do mais superficial ao mais profundo. A gente tem que saber essas informações e depois saber usá-las. Tá? Existe um limite, Dani. Então, até onde eu posso chegar? Né? Que aí entra lá no segundo erro, que eu falei, o erro dos professores, que eu falei lá no início da live. Então, assim, os professores, eles acreditam que os alunos não falam tudo. Então, vamos lá. Então, antes de falar do limite, vamos falar de um ponto que é como fazer. Então, o ponto primordial é você abrir um canal de comunicação. Como eu falei, a maioria dos seres humanos já partem de um pressuposto de que eu não posso me expor, ou o outro lado, ele é fechado, ele não vai me ouvir. Se eu falar alguma coisa, eu vou levar uma porrada. Se eu falar alguma coisa, a pessoa vai virar a cara para mim. Se eu falar alguma coisa para ela simplesmente, eu vou abrir aqui meu mundo. Então, assim, eu não quero me expor. Eu estou num processo difícil emocional com a minha esposa e eu não quero me expor, por exemplo. E aí o seu aluno que não quer se expor, o que ele vai fazer? Ele não vai te passar todas as informações. Sem todas essas informações, aquele conhecimento que você tem, que talvez estaria sendo direcionado num sentido das informações que você já tinha, não vão poder ser mais incisivos, mais diretos. Porque se você tivesse informação mais direta, mais aberta do seu aluno, você conseguiria trabalhar de uma forma muito mais transformadora com ele. E para ele faria muito mais sentido, mais significado aquilo que você está oferecendo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir esse canal de comunicação. É você se colocar de uma forma assim, eu estou aberto para ouvir. Eu quero ouvir, porque se eu não ouvir claramente tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo, todas as suas necessidades, eu não vou conseguir extrair o melhor de mim como professor. Então, esse canal de comunicação ele tem que estar aberto. O seu aluno tem que sentir que você está aberto para ouvi-lo. E, ao mesmo tempo, ele tem que sentir que você não está reativo ao que ele vai te falar. Porque, às vezes, ele vai te falar dele, mas, às vezes, ele vai falar de você. Às vezes, ele vai falar da forma como você normalmente age e que aquela forma que normalmente você age não encaixa com o momento atual dele. Então, você vai ter que fazer determinadas transformações no que você fala ou determinadas transformações na forma como você age para você chegar ao seu aluno. Então, essas informações, elas têm que estar passando de uma forma muito fluida. Muito fluida. E para estar passando dessa forma fluida é por onde você começa. Você está realmente receptivo para ouvir e você está colocando assim, ó, de braços abertos para ouvir o que o seu aluno está falando. E, ao mesmo tempo, você colocar-se de uma forma, você abrir essa possibilidade de que o aluno vai te falar as coisas, ele pode se abrir, porque aquilo vai funcionar não para você ficar sabendo da vida dele, e, ó, se eu sei da vida do meu aluno, e vou contar a vida do meu aluno para Deus e o mundo. O que você vai saber aquela informação, e a importância de saber aquela informação, é fazer com que o seu trabalho, a entrega do seu trabalho, seja a maior e melhor entrega possível. É isso que a gente quer. É esse patamar que a gente quer chegar como professores. E existe esse limite? Não existe. Porque o que eu procuro falar, se você está aqui, se você me segue já há muito tempo, você vai falar, nossa, o Dani está falando isso de novo. A relação que você vai gerar com o seu aluno é uma relação de amizade, é uma relação de clareza, de transparência. Então, assim, o seu aluno, ele vai te falar e você vai se colocar para ouvir tudo da vida do aluno. Quanto mais informações você tiver, maior o seu poder de atuação. Menos você vai magoá-lo, mais você vai ajudá-lo. Maior poder de atuação você tem. Entendem isso? Isso é extremamente importante. Então, não existe limite. Você vai chegar na maior quantidade de informações que você precisar e puder.
Quanto maior profundidade tiverem as informações, maior o poder de atuação que você tem. Agora, o quanto o seu aluno pode te entregar? O tema da live, o quanto o seu aluno vai te dar? Será que ele vai falar tudo? Vai! Porque se ele vir sentido, se ele começar a realmente enxergar sentido em te passar informações, em contar da vida dele, em contar as necessidades, em contar os pensamentos, em contar os momentos que ele está passando, se ele enxergar necessidade em te contar isso, se ele enxergar que você vai usar essas informações de uma forma muito poderosa e transformadora, ele vai te falar. E aí é que você começa a chegar num outro patamar de entrega. Aí é que você começa a chegar num outro patamar como professor. Um patamar muito diferenciado. Um patamar muito incrível como professor, um patamar de entrega realmente incrível. Tá? E meu parâmetro, realmente, o meu parâmetro nos últimos 15 anos, eu estou há 20 anos ensinando, os meus primeiros 5 anos foram um desastre em termos de entrega, em termos de perda, em termos de resultado. Então, os últimos 15 anos que eu faço isso, para mim é muito claro. Quando por algum motivo, eu ou a minha equipe desliza e não capta as informações como deveriam, não tem esse conteúdo como deveria, é incrível. Se eu faço isso para organizar um curso, e se eu não faço isso, o resultado quando eu faço é assim, e o resultado quando eu não faço, ou é assim ou é para baixo. Tá? Isso é fato. Quando a minha equipe ela faz a coleta de informações corretas, quando a minha equipe não faz a captação de informações, a fidelização da minha equipe é muito maior. Então, a perda de alunos é muito menor. Quando a equipe não faz corretamente, minha equipe perde muito mais alunos. O resultado financeiro da minha escola muda. O resultado do professor muda. Isso tem que estar muito claro para vocês. Tá? Muito, muito, muito claro. Assim, são 15 anos que para mim não tem nem nexo não fazer dessa forma. Não tem. Porque eu sei que se eu não faço, em algum momento vai dar erro. Vai continuar sendo uma loteria. Galera, a gente não quer que a nossa vida seja uma loteria. Talvez dê certo. Eu quero ter certeza que vai dar certo. E para eu ter certeza que o meu trabalho vai pegar ali, cara, vai transformar a vida do meu aluno, e que isso seja uma constância, seja uma constante de resultados, eu preciso ter informações. Se eu não tiver, é uma loteria. Pode ser que deu certo, mas o percentual é bem menor. A chance de dar erro é muito, muito, muito grande. Tá? Então, é assim, será que realmente os meus alunos não falam tudo o que pensam? Ou será que eu não abro a possibilidade do aluno falar? Esse deve ser o pensamento, essa deve ser a indagação de você como professor. Se você não tem certeza, reveja e vão aprender. Eu estou aqui para ensinar vocês. Então aprenda a fazer. Mude o seu modelo mental. Tá bem?